Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre o queridinho de muitos front-end. Vamos falar sobre Webpack. E nessa aula de hoje, vamos mostrar para vocês a diferença do Webpack para alguns outros componentes que faz bundle do seu CSS, do seu JavaScript também, que é o GUMP e o Grunt. Vou mostrar para vocês algumas coisas do tipo. E, obviamente, o Webpack vai muito mais além disso, mas você tem ali uma correlação para que você possa ter uma performance no sistema que você está criando, utilizando, então, o front-end do seu sistema e também o back-end do seu sistema. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, fica ligado aí, bora começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Perfeito! Pessoal, produzir aulas como essa dá um certo trabalho. Então, para que você possa apoiar o meu trabalho e o trabalho da minha equipe, deixe o seu like e comente aqui abaixo sugestões de outras aulas que vocês queiram que a gente grave por aqui. Beleza? Show! Muito bem, gente. Então, para que vocês possam entender o porquê que o Webpack foi criado, eu tenho que explicar para vocês um pouco sobre como que a gente trabalhava antes construindo sistemas na parte do front-end, ok? Beleza. A gente trabalhava da seguinte forma, né? Você tem aqui o browser e nesse browser a gente tinha diversos tipos de arquivos que formavam então um sistema, uma página HTML. E para que o browser possa ler, o básico que você precisa fazer para uma aplicação web é ter ali código HTML, você ter códigos CSS e códigos JavaScript, ou seja, código JS. Porém, quando você cria o seu HTML, ou seja, a página, o layout da onde vai abrir o seu sistema, e você vincula o seu CSS e o seu JS, normalmente alguns desenvolvedores trabalhavam da seguinte forma: criavam um arquivo CSS e dentro desse arquivo CSS fazia toda a sua parte de codificação de folha de estilo. A mesma coisa servia para o JS. Dentro do JS, criava toda a codificação da folha de estilo. Com o tempo, isso foi ficando um pouco bagunçado, porque com um único arquivo, você tinha todo o código da sua aplicação. E aí você começava a ter alguns problemas, como merge de código, como pessoas mexendo no mesmo arquivo e conflitando toda hora quando você trabalha em equipe, né? E aí, houve então a necessidade das pessoas dividir esse JS ou esse CSS em vários arquivos, vários arquivinhos, né, separados. Vários arquivinhos, e desses arquivinhos você vinculava então no seu HTML, fazendo então múltiplos requests. E aí que começou a ocasionar todo o problema aqui. Por quê? Com múltiplos requests, o seu servidor acaba fazendo mais input e output, ou seja, acaba recebendo mais informações da internet. Então vamos imaginar que você está aqui num browser, você acabou de acessar ali o seu Chrome, o seu IE, o seu Safari, seja ele qual for o navegador que você utiliza. E aí você acessou um site lá, o site, vamos lá, io.com, né? Vamos supor que você acessou esse site aqui, ou torne-se um programador. E aí na hora que você acessou esse site, o que o site fez? Ele identificou que você tem uma página HTML para ele poder visualizar as informações, e ele identificou que você tem um arquivo CSS. Então ele começa a baixar. Tem um arquivo CSS? Tem. Tem mais um? Tem mais dois? Tem mais três? Então ele vai fazendo ali o request no seu servidor para pegar todos os seus assets, ou seja, os seus arquivos. Os seus arquivos estáticos. Então ele pega para cá e joga para cá. Ele faz ali, ó, um get, né? Um request response, request response. Então pega o CSS, retorna. Pega o CSS, retorna para o browser. E ele vai fazendo o download de cada uma dessas informações pro seu computador, né? Pro navegador que você está utilizando. Quando você tem o JS, a mesma coisa, os arquivos de script. Ele vai fazendo ali o request de vários arquivos que você tem no seu servidor. Não se preocupa não, que eu vou mostrar para vocês isso na prática, como é que funciona, tá? Na aula prática, quando a gente for lá pro computador, tá bom? Mas essa aqui é a ideia. Então ele faz múltiplos requests nesse servidor, fazendo com que esse servidor aqui, ó, aumente a capacidade de processamento dele, né? Ele começa a ficar muito processado porque ele tem que entregar esses arquivos para milhões de pessoas acessando o seu sistema ao mesmo tempo. E isso faz com que o servidor comece a onerar, faz com que o seu servidor possa sair fora do ar rapidamente, justamente porque você está começando a fazer múltiplos requests aqui. Qual foi a solução criada? A solução criada foi o
bundle para resolver esse problema. Então, para que você possa não ter que trabalhar num arquivo CSS ou num arquivo JS gigante, você começa então a separar ele, né? Então essa foi a evolução. Depois, as pessoas viram que separar esses arquivos começou a dar muito problema de muitos requests no servidor. Então, houve a necessidade de você compilar e deixar todos esses arquivos em um só. Por isso, o bundle começou a ser importante neste meio tempo aqui, ok? Beleza, então fazendo o bundle, você tem a capacidade de pegar múltiplos arquivos, que é esse caso aqui, ó, múltiplos arquivos JS, passar ali por uma compilação e essa compilação gerar um único arquivo JS grande e esse arquivo único ele é vinculado na sua página. Ou seja, nesse cenário a gente voltou ao estado inicial, onde a pessoa programava tudo ali em um arquivo JS e um arquivo CSS só, porém, dessa vez, ele consegue trabalhar de forma modular, ou seja, ele consegue fazer módulos dos seus arquivos de script, ou seja, criar um, criar outro, separando então por funções. Ótimo! Beleza, então se você separou por funções de cada arquivo JS e quando você roda um bundle, ele compila e gera um único arquivo JS, você diminui a quantidade de requests no servidor, deixando o seu sistema com uma performance melhor, ali vindo para o lado dos servidores que você tem, ok? Então, isso já ganha um bom tempo. E quem é os responsáveis por fazer esse bundle? Você então tinha ali, há um tempo atrás, duas grandes ferramentas que todo front-end utilizava. Uma começou com o Grunt, né? O Grunt então ele pegava essas informações, ou seja, todos esses arquivos JS, fazia esse build e gerava um único arquivo JS. Depois foi evoluído para uma outra ferramenta chamada Gulp. Na realidade as duas são concorrentes ali, né? Uma trabalha junto com a outra. E aí o Gulp, ele também faz essa parte de pegar, utilizar esses vários arquivos, né? Múltiplos arquivos JS, buildar e gerar um único arquivo JS, ok? Então também isso aqui começou a ajudar demais ali a nossa equipe de front-end a conseguir fazer ali um arquivo com mais performance. Ótimo! Também, gente, e aí, na realidade, o componente que fazia essa parte aqui dessa compilação para gerar um único arquivo JS, chamava Compact. Então, dentro do Grunt ou dentro do Gump, você tem ali um componente chamado Compact, que ele faz essa parte do bundle, junta todos os JS e deixa um único JS aqui, ok? Então é esse componente que fazia. Outra coisa que você tem também nessas duas ferramentas, o Gump e o Grunt, é dois outros componentes, o Minify e o Uglify. O que faz o Minify e o Uglify? O Minify ele serve para economizar byte, tá? Então vou colocar aqui, ó, economizar. Certo? Então ele economiza aqui, ó, byte do seu sistema. Então quando você cria vários arquivos JS, no meio você coloca espaço, você coloca enter, para ficar humanamente legível, ok? Porém, todos esses espaços que você tem são alguns bytes que você coloca no seu arquivo. E quando você faz o Minify, você pega esse arquivo e junta tudo colocando ele numa linha só. Ok? Colocando ele numa linha só, esse arquivo fica mais leve. E na hora que você estiver utilizando o browser e você vai fazer o download dessas informações, o download é menos byte para baixar para a máquina do seu usuário, para o browser do seu usuário, fazendo então com que essa informação vá mais tranquila, com o seu site fique mais leve, o peso do seu site diminui, justamente porque você fez a minificação dos seus arquivos de JavaScript. Lembrando que a gente está falando aqui de um sistema que tem milhares e milhões de códigos JavaScript, ou seja, um single page application teria muito código JavaScript, então tem uma diferença muito grande quando você faz o Minify dos seus arquivos. Já o Uglify é para você bagunçar aqui, né? Para você zoar todos os caracteres que tem aqui, para ele ficar humanamente ilegível, né? Ou seja, quando você passa para o Uglify, você pega aquele arquivo JS e ele troca nome de variável, troca nome de função, troca o nome de um monte de coisa, deixando ali totalmente sem sentido para uma pessoa, para um humano conseguir ler. Então se você tem um sistema que você fez inteiro em JavaScript e tem muita coisa complexa lá dentro, você não quer que as outras pessoas decifrem o seu código, você utiliza então o Uglify e o Uglify faz essa bagunça inteira no seu JavaScript
fazendo com que só o browser entenda, mas um humano não consiga entender. Então eu utilizei muito essas ferramentas aqui para poder fazer com que o meu sistema funcionasse da maneira que eu precisava. Daí, gente, foi criado então o Webpack, né? Qual a ideia da criação do Webpack? Quando você está trabalhando com Java ou quando você está trabalhando com C#, você utiliza duas palavrinhas para incluir os módulos dos arquivos que você cria, ou seja, as classes, os namespaces, os pacotes que você cria na hora que você está programando, que é no C# uma palavrinha chamada using. Você já deve ter visto nas minhas aulas aqui do Torne-se um Programador, eu colocando essa palavrinha using ou importando alguma lib no C# utilizando essa palavrinha using. No Java, você tem essa palavrinha aqui chamada import, né? Não só no Java, como em várias outras linguagens, você tem essa palavrinha chamada import. E esse import serve para importar ali um pacote que você fez, ou seja, um namespace, uma classe, algo que você criou, que é um módulo que você está incluindo diretamente na sua classe principal, na sua classe main, para que você possa então compilar e fazer o seu sistema funcionar. Então, esses dois tipos de uso de sistema é muito comum para a linguagem de back-end. Porém, o JavaScript, que sempre reinou como a linguagem de front-end e é a única linguagem que o browser consegue entender, tem esse problema, justamente porque ele não utiliza essa palavra import, ele não utiliza essa palavra using, ele não tem essa parte para você modularizar todos os scripts que você está criando. A única forma que você pode fazer é você criar vários arquivos e desses arquivos passar por um bundle utilizando essa ferramenta Gump ou Grunt, fazendo então essa parte do minify, do compact, né? Ou seja, para que você possa então fazer um único arquivo e esse único arquivo você fazer ali o script, src e colocar esse arquivo na página, né? Ou seja, esse JS na página. Com isso então, criaram o Webpack para que você, desenvolvedor, possa então ter a capacidade de trabalhar da mesma forma como você trabalha no Java, né? Que é você importar os seus módulos. Então você pode voltar a trabalhar criando os seus arquivos separados. Você pode utilizar então um import para que você possa, através do import, fazer o require de algum arquivo que esteja separado e desse arquivo que está separado gerar então um bundle e através desse bundle gerar um único arquivo JS. Bem parecido aqui com o que o Gump e o Grunt faz, porém com uma injeção de dependências muito parecido com o Java, muito parecido com as linguagens de back-end. O JavaScript ele foi evoluído, né? Então ele não serve somente para trabalhar com front-end. Você consegue através do Node.js, que é o nome legalizado para se falar do ECMAScript, né? Que também é o nome oficial do JavaScript, para que você possa então utilizar o JavaScript no back-end. Né? E para você usar ele no back-end, muitos desenvolvedores que já estão acostumados a fazer sistemas no processo em background começaram a sentir essa diferença, começaram a sentir esse problema de você não ter ali opções para você fazer import dos seus módulos ou trabalhar dessa forma totalmente desorganizada. Então, foi criado esse Webpack, uma ferramenta muito boa para que você possa fazer essa organização e sentir como se você estivesse trabalhando ali no background, fazendo então um sistema com front-end. Então esse vai ser o nosso objetivo da nossa aula prática de hoje. Então toda a explicação para você aqui, espero que você tenha entendido. Porém, se você ficou com alguma dúvida ainda, nesta aula prática que a gente vai fazer agora lá no computador, eu vou mostrar para você em detalhes cada ponto sobre esta operação. E aí eu tenho certeza que você vai entender. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe para que a gente possa fazer uma consultoria, uma aula particular com você, para que você possa entender de vez esse assunto. Beleza? Então agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Muito bem, de volta no computador. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem marcar a aula particular no site do Torne-se um Programador indo neste link que está aqui, ok? Caso vocês queiram uma consultoria, vocês queiram construir projetos junto com o pessoal aqui do Torne-se um Programador, você tem este segundo link aqui, ok? Caso você também queira participar da comunidade do Torne-se um Programador, você tem esse terceiro link, onde você tem aulas gravadas, mentorias e tudo mais, para que você possa entender e estar junto com a gente construindo projetos aqui na comunidade do Torne-se um Programador. Beleza? Bom, pessoal, o jabá já foi feito aqui, então voltando ao nosso código, ok? Agora vamos aqui para essa parte do computador, onde eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né? Então, para que eu possa explicar para vocês toda essa parte aqui do Webpack, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o
ou na realidade o Grunt, ok? Então, como eu expliquei para vocês aqui no Torne-se um Programador, a gente tem uma aula aqui no Torne-se um Programador na seção de ECMAScript aqui. Eu vou descer aqui para vocês verem. E aí vocês vão ver que aqui embaixo, ó, eu tenho uma parte de Performance Web, onde eu explico toda essa parte. Eu falo aqui do Grunt, eu falo aqui do Guppy e eu entro em detalhe como que você faz, então, essa parte de performance. Então, eu não vou estender muito essa parte aqui, porque você tem essa aula 91 e essa aula 92, que você pode dar uma olhada e entender um pouco mais como é que funciona essa parte. Tá aí olhando aqui a parte de performance no geral. Voltando, então, aqui, o Grunt é basicamente uma ferramenta para fazer bundle dos seus arquivos JS. Então, você tem diversos arquivos aqui que você pode criar, e eu fiz exemplo assim, e você vai gerar um build diretamente de tudo que você está fazendo. Então eu vou mostrar para vocês esse exemplo, já o exemplo do Guppy e o exemplo do Webpack já fazendo então com a parte modularizada. Beleza, gente, então aqui ó, olhando então uma aplicação simples, como o exemplo que eu dei para vocês lá no quadro, eu preparei algumas aqui, eu vou abrir aqui o Sublime nesta opção. Então aqui eu tenho esta aplicação bem simplesinha. E aí vocês vão ver que eu tenho aqui um arquivo .html, né? Então esse é meu arquivo aqui, é o arquivo que eu estou abrindo esse meu sistema, e eu vou abrir ele para você dar uma olhada. Open. Né? Lembrando que eu estou aqui no Mac, né? Se você estiver no Windows, é só dar 2 cliques no arquivo. Se você estiver no Mac, é só você digitar Nautilus e o nome do arquivo que você vai abrir. Então, Open Index, ele vai abrir aqui o arquivo para mim. Então, eu abri aqui, ó. O que eu fiz? Eu estou dando um alerta de cada arquivo JS que eu coloquei separado. Então, ó, alerta de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. E eu mostro aqui a minha página, beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui no código, como é que tá. Né? Eu tenho aqui, ó, um HTML, JS módulo, tal, aqui eu tenho algumas funções no Bootstrap, tá? Mas o principal que eu quero que vocês foquem é aqui, ó, nessa parte. Então eu tenho aqui um Bootstrap e aí aqui eu tenho vários arquivos JavaScript, né? Eu poderia ter criado um arquivo só, né? Mas só que esse arquivo só, ele iria me dar trabalho de manutenção, porque eu ia ter um arquivo gigantesco com um monte de funções para mexer. Então eu modularizei, criando ali em vários tipos de arquivos separados, tá? Então na realidade eu só separei aqui os meus arquivos. E aí ficou dessa forma. Eu tenho aqui minha pasta JS, que eu tenho o arquivo alert 1, alert 2, alert 3, alert 4, alert 5. Né? E nesses arquivos aqui eu ainda coloquei diversas funções, tá? Então eu repeti essas funções aqui só para deixar o peso do arquivo maior para conseguir melhorar a explicação aqui para vocês. E aí vocês vão ver que eu tenho todos esses arquivos e aqui no meu index eu chamo todos esses arquivos aqui, fazendo com que eu possa fazer então múltiplos requests dentro do meu servidor. E como que eu analiso isso? Voltando aqui, ó, no meu site, eu vou clicar com direito nele. Na verdade eu já deixei ele preparado aqui, ó, aqui para vocês. Então esse aqui é o mesmo arquivo que a gente estava abrindo lá, tá? Então, ó, simples index, tá? E aí eu vou dar um reload aqui para vocês verem. Eu vou limpar tudo, vou clicar aqui na seção network. Eu cliquei com direito, fui inspecionar, ok? E vim aqui na seção network. E aí eu vou dar um reload aqui, ó. Dei o reload. Então alerta 1, alerta 2, alerta 3, alerta 4, alerta 5, né? Mostrei todos os meus alertas, mas aqui eu quero que vocês prestem atenção neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, ó. Dá uma olhada aqui, eu carreguei o index, então eu fiz um request no servidor. Carreguei o bootstrap.css, fiz um outro request no servidor. Nota aqui, ó, método get, né? Carreguei o 1, fiz um outro request. Carreguei o 2, outro request. Carreguei o 3, outro. Tá vendo? Todos esses daqui foram requests. O que eu fiz? Nesses arquivos eu preparei arquivos grandes aqui, arquivos médios, arquivos pequenos. Então, o meu primeiro aqui, ó, que é o alerta, ele é bem pequenininho, tem 17 bytes. Então ele fez o download de 21 KB, fez o download de 156 KB, fez o download de 17 KB, fez o download de 593 KB. Tá vendo que aqui os arquivos vão aumentando, ó. 509 KB. Ó, 9 KB, 1 MB, ou seja, esse arquivo aqui, ó, que é o 5, ele é gigantesco. Então, todos esses daqui eu fiz download. Então, cada um desse daqui, ó, foi um input e output no meu servidor. Cada um desses itens fez com que aumentasse o processamento de entrega do meu servidor para ele pegar esses arquivos, colocar tudo num build e entregar para você, ok? Então, é isso que aconteceu nesta parte do meu código. Aí, quando eu vou utilizar ferramentas do tipo o Grunt, né, eu consigo buildar esses dados. Então, ó, agora eu já vou
encerrar essa aplicação que eu fiz aqui de exemplo, né? Fechar ela e vou fechar essa daqui então. Na realidade eu vou deixar ela aberta para vocês compararem os requests, tá? E aí agora eu vou abrir essa aplicação aqui, ó, que eu fiz em Grunt, tá bom? Então essa aplicação que eu fiz em Grunt, eu instalei aqui o pacote do NPM, então basicamente eu dei aqui um npm init e aí preenchi todas as opções e coloquei aqui nas dev dependências dois componentes, um componente do Grunt e o outro componente do Grunt Uglify, para ele simplesmente buildar o meu arquivo e deixar em um arquivo só, tá? Aqui ele instalou todos os módulos necessários para que essa parte pudesse funcionar, e aí eu simplesmente comecei a fazer o meu programa, né? Da mesma forma como eu fiz o outro, eu fiz aqui, ou seja, eu deixei a minha pasta JS, porém agora eu tenho uma pasta nova, que é esta pasta bundle aqui. E nela eu tenho todos os meus arquivos aqui, que são os arquivos que vocês já viram lá na outra parte da aplicação que eu fiz, né? Só que nesses arquivos aqui eu gerei essa pasta bundle e que gera um arquivo com a extensão .min. Para vocês que já trabalharam com jQuery ou com Bootstrap, vocês já viram um arquivo com a extensão .min. Ou seja, é um arquivo minificado. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou minificando esse arquivo, né? Então aqui eu tenho diversos dados, tá vendo? Diversos arquivos que eu separei, né? Cada um com seu peso, cada um com as suas funções, e ele basicamente faz o min. Agora vamos entender o código do Grunt aqui, ó. O que o Grunt faz? Bem simples aqui, ele é uma função que ela simplesmente está iniciando a configuração e eu vou fazer o uglify desses dados. Para que eu possa fazer o uglify, eu vou fazer o build do meu src, ou seja, qual que é a origem. Nesse caso a origem aqui, ó, é dentro dessa pasta JS, tá vendo? Essa pasta JS eu pego todos os arquivos que tem aqui. Então, ó, todos os arquivos que tem aqui e eu vou mandar para o destino. E qual que é o destino que eu quero mandar? Essa aplicação min.js. Então ele pega todos os arquivos que estão aqui, junta todos, faz o uglify e exporta para essa pasta bundle aplicação min.js, deixando então em um único arquivo, diminuindo a quantidade de request que eu faço no meu servidor, ok? E aí, aqui na minha index, ao invés de eu chamar todos aqueles arquivos JS, eu chamo somente o arquivo buildado, o arquivo feito bundle aqui, né? O arquivo construído, e aí esse arquivo aqui, ele passa a funcionar para mim. E aí eu tenho o mesmo efeito na aplicação. Agora eu vou vir aqui e vou dar um reload nessa parte aqui da aplicação, que é o index, ou seja, esse index aqui, o index do Grunt, ok? Então eu vou dar um reload aqui, ó, vou limpar o meu network e vou dar um reload para vocês verem. Então ele chamou o alerta, alerta 1, 2, 3, 4, 5, beleza, fechou o alerta, e aí aqui ele já mostra para mim, ó, eu fiz 3 tipos agora de request no meu servidor. E nota que aqui, ó, ele diminuiu o peso. Lembra que eu tinha um arquivo grande de 1 mega, né, e outros arquivos também com alguns bytes? Nesse caso, olha lá que interessante, eu peguei aqui um de 1.9 byte, outro de 156 bytes e o outro, cara, que era um arquivo gigante que eu tinha, ficou com 867 bytes. Ou seja, eu economizei no download dos meus usuários que vão usar o meu sistema. Então, vamos supor que você está usando ali um 3G e o seu 3G está lerdo e etc. Você vai conseguir abrir esse site porque a quantidade de dados que você faz download é muito menor devido a você ter buildado ele, você ter compactado, você ter colocado o seu arquivo mais leve. Nota que é a mesma aplicação. Se vocês olharem aqui, ó, a mesma coisa que funciona em uma, funciona na outra, a mesma aplicação, a diferença está na performance. Você não onera o seu servidor e você diminui o peso de carregamento, ó, 1 mega só nesse arquivo. Eu juntei todos eles, tá vendo? Todos esses daqui e deixei então todos eles aqui em um arquivo só, que deu um arquivo muito menor, tá bom? Já com o Gulp ele deu ali uma evolução um pouco mais, porque o Gulp ele tem o Watch, né? O que seria o Gulp Watch? O Gulp Watch seria ali uma forma que ele starta e toda alteração que você faz, ele faz esse bundle em tempo real, ficando bem legal. Vocês vão conseguir também entender melhor na aula que eu gravei sobre Gulp. Dá uma olhada naquela aula também, tá bom? Mas voltando aqui, ó, então nessa parte do Gulp, vocês vão ver que vai dar o mesmo peso do Grunt, tá vendo aqui, ó, já tinha rodado na minha máquina, vocês estão vendo aqui que ele dá o mesmo peso, né? Mas agora eu vou mostrar aqui como que ele está no Gulp. Vou abrir aqui o projeto do Gulp, abrindo o projeto do Gulp,
E aí vocês vão ver aqui que, ó, eu tenho o meu arquivo chama o arquivo bundle, né? E aí aqui eu tenho como que eu instalei também, né? Isso é importante. Então aqui, ó, no package.json, eu simplesmente instalei o gulp e instalei as ferramentas que eu vou usar do gulp, o minify, o uglify, o rename e o concat, tá? Para que ele possa fazer a mesma coisa que o grunt fez. Beleza. E aí aqui eu tenho o meu arquivo. No meu arquivo, eu fiz ali os requires dos arquivos que eu vou utilizar, o gulp, o concat, o rename e o uglify. E aqui eu criei então uma task chamada JS_bundle. E dessa task eu leio todos os arquivos JS. Ou seja, dentro da minha pasta JS, eu leio todos os arquivos que tiver aqui dentro. Depois eu pego todos esses arquivos e jogo para um arquivo chamado concat. Automaticamente eu faço o rename desse concat para um arquivo chamado aplicação min. E depois eu faço o uglify desse arquivo e jogo tudo isso que eu fiz dentro dessa pasta bundle. Ou seja, pasta bundle, eu tenho então o meu arquivo minificado e compactado, né, com um peso muito menor, da mesma maneira que eu fiz ali no grunt, ok? Beleza, então mais um item aqui feito, né, bonitinho pra gente, gerando então esse arquivo de aplicação. Mas agora dá uma olhada. Quando eu start aqui, como que eu faço? Né? Quando eu estou no grunt, eu simplesmente rodo a tarefa desse jeito aqui, ó, grunt. E ele pega aquele meu arquivo e faz toda aquela parte do build e roda aqui para mim, gerando então o meu arquivo minify, né? Eu vou voltar aqui no grunt para vocês verem e vou apagar aqui, ó. Vou apagar esse arquivo. Apaguei. Agora eu vou rodar ele de novo, ó. Rodando, ó. Nota que vocês vão ver que ele vai criar o arquivo aqui, ó. Tá rodando lá. Criou o arquivo, viu? Então agora eu tenho o arquivo minificado, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no gulp, ó. Tirei aqui do gulp, eu vou apagar o arquivo, deletei ele, tá vendo? E aí agora eu vou rodar aqui o gulp. Quando eu rodo o gulp, eu falei para ele, né, que eu quero que ele dê o watch das informações, ou seja, que ele fique olhando, analisando para ver se eu estou fazendo algum tipo de mudança. Então eu vou rodar o gulp, ó, ele vai rodar aqui para mim e tá lá, ó, startado, esperando acontecer alguma coisa, esperando eu fazer alguma modificação nesses meus arquivos. Então eu vou abrir aqui o arquivo 3 e vou fazer uma modificação, ó, Ctrl S. Nota que ele vai rodar o bundle e vai criar o arquivo aqui para mim. Ó, rodando o bundle, finalizou e olha lá, criou o arquivo aqui para mim, viu? Eu vou apagar de novo, tá? E vou rodar aqui em tempo real com vocês, ó. Vou voltar aqui, tirar um espaço e salvar. Aí, ó, nota que ele vai aparecer aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Aí, apareceu, ou seja, ele fez aqui para mim, ou seja, toda alteração que eu fizer aqui, ó, alterei, coloquei um espaço, aumentei o espaço, lembrando que aqui eu faço o uglify, gente, então não importa se eu tiver um monte de espaço aqui para ficar mais fácil para eu entender o meu código, porque quando eu salvo, ele vai fazer o minify de tudo, ou seja, ele roda o bundle aqui, ó, e quando ele termina esse bundle, ele gera o arquivo buildado, tira todos os espaços, coloca tudo quanto é ponto e vírgula, tudo que eu esqueci, ele já coloca aqui para mim e já deixa bonitinho, gente, bonitinho da forma como ele vai ficar desse jeito aqui. Na verdade, bonitinho em termos, né, porque ele fica aqui como uglified, ou seja, uma pessoa normal vai tentar ler isso daqui, vai ficar muito difícil, muito complicado, a pessoa vai acabar desistindo de querer pegar o seu código ou hackear o seu código, justamente pelo fato de você ter deixado o seu código feio, né, com o componente do uglify que você coloca aqui. Essa é a parte do uglify, tá bom? Então é assim que você faz no gulp, tá bom? E aí você faz toda a alteração que você quiser para ele funcionar aqui. Vou dar um reload, vocês vão ver, ó, alerta 1, 2, 3, 4, 5, tá aí bonitinho e o meu peso diminuiu bastante também, ok? Agora vamos ver aqui, ó, do Webpack, como é que funciona a parte aqui do Webpack, né? Vou parar aqui. E aí no Webpack, o que vocês têm aqui de diferente, ó? Você trabalha de uma forma diferente na realidade. Quando você vai trabalhar com Webpack, você trabalha realmente com módulos, porque você precisa importar esses módulos que você está utilizando, você precisa falar qual que é o arquivo principal que vai ler esses módulos e que vai ter a sintaxe modularizada, e depois ele vai gerar esse build do Webpack, que é o arquivo que você vai utilizar, tá bom? Basicamente, você vai precisar criar esse arquivo aqui, que é o Webpack Config. Quando você cria o Webpack Config, você consegue falar se você está buildando para desenvolvimento, se você está buildando para teste, se você está buildando para produção e tudo mais, né? Nesse caso eu estou falando aqui que é desenvolvimento, e aí eu vou falar aonde vai ficar os meus módulos, né? Então eu estou falando que os meus módulos vão ficar na pasta JS main. Beleza, e depois o meu output, ou seja, na hora que eu for buildar minhas informações, eu vou jogar essas informações no path
bundle, JS bundle, ou seja, ele vai buildar e vai jogar para mim nesse arquivo bundle. E qual que é o nome do arquivo que eu vou utilizar, né, nessa pasta bundle? E qual que é o arquivo que eu vou utilizar? Aplicação min.js. Na realidade, ela não está minified aqui, tá? Ela só está feito o Webpack, mas eu poderia colocar, por exemplo, o Grunt e o Goop para rodar, ou Grunt ou Goop para rodar nesse arquivo aqui, ó, fazendo o Uglify, fazendo o Minify. Então, ou seja, eu poderia usar ali a opção que eu tenho do Grunt ou do Goop para poder simplesmente acoplar aqui no meu Webpack, colocando modularizado com Webpack e fazendo Minify ao mesmo tempo do meu Webpack, deixando também mais leve, tá? Mas não, esse não é o caso aqui agora. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa parte de modularização. E aí aqui, ó, eu gerei esse meu arquivo, né? Essa forma como ele gera, tá? E aí eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, o meu JS. E aí, lembrando, como que eu instalei também aqui no meu package.json. Eu simplesmente gerei o npm init, ele gerou esse arquivo. Depois que ele gerou esse arquivo, eu configurei aqui o meu start, falando então que o Webpack ele vai fazer o watch, né? Da mesma forma que o Goop faz o watch, eu vou falar que o Webpack vai fazer o watch com a configuração desse meu arquivo aqui, ó. Então eu poderia colocar qualquer nome nesse arquivo, tá? Desde que ele tivesse este padrão. Porém, eu tenho que configurar e falar que você precisa estar, qual é o arquivo que ele vai abrir e etc, ok? Então você coloca aqui, ó, a configuração do arquivo para ele poder abrir direitinho para você, beleza? Feito isso, então, eu rodei aqui nas dependências, né, no desenvolvimento de dependência, eu coloquei o Webpack e o Webpack Clean para que ele possa, então, fazer esses builds para mim. Só isso, e rodei o npm install para que ele pudesse então instalar os node módulos aqui que eu vou usar, tá bom? Show, gente! Então, com isso eu tenho então uma pasta módulos, e nesta pasta módulos eu tenho todos os meus arquivos, os mesmos arquivos que vocês viram dos outros que eu fiz, tá? A diferença é que nesses módulos você pode usar algumas funções novas do JavaScript, como let, como arrow function, né, como async await, todos esses tipos de funções novas você consegue utilizar, porque o Webpack ele consegue compreender muito bem essa parte de modularização. Quando você vai usar o Goop ou o Grunt, né, ele usa um pouco a versão mais antiga do JavaScript, onde você tem o var, você não tem o constante, você pouco usa o constante, ou você tem que instalar algumas versões mais novas para que ele possa funcionar com essas funções mais novas, ou seja, com a atualização do JavaScript, ok? Beleza. Já aqui no Webpack não, ele já funciona normal, todas essas partes de variáveis que você vai usar que foi evoluído no JavaScript no geral, tá bom? Beleza, e aqui eu tenho todos os meus módulos que eu preparei. Nota que aqui eu não me preocupei em preparar uma função, um módulo que eu vou retornar, por exemplo, um hash que eu vou usar, um objeto. Aqui eu simplesmente peguei o mesmo código para a gente ter o mesmo efeito, tá bom? Beleza, então feito isso, aí eu tenho que usar aqui um arquivo main, né? Por quê? Porque aqui no meu Webpack eu falo na configuração dele que eu vou usar esse aqui, ó, o main. Esse arquivo main é o meu arquivo principal pro Webpack. Então, quando eu falo que eu vou usar esse arquivo, eu falo que esse arquivo vai ser o arquivo que vai chamar os meus módulos, tá? Onde eu vou invocar, onde eu vou importar esses módulos. E é esse caso aqui. Então, eu tenho o meu arquivo main, e meu arquivo main, ele faz o quê, ó? Ele chama módulo e chama os itens que eu vou usar, que é o alerta 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, eu estou importando, colocando o nome aqui como alerta 1, 2, 3, se eu for usar as funções, ou struct, ou o hash que eu for gravar aqui dentro, né? Mas, como nesse caso é só para dar o alerta, então eu estou fazendo o import de cada um desses daqui, mandando o require, então, para cada um desses meus arquivos modularizados aqui. Feito isso, quando eu rodo a minha aplicação, ou quando eu salvo alguma coisa, ele gera então no meu bundle o meu arquivo aplicação.js. Eu vou apagar ele aqui e vou rodar então o meu Webpack. Então, vou dar aqui um npm start. Ó, ele já vai fazer esse bundle, já gera para mim os módulos e aqui, ó, já gerou o meu arquivo bonitinho aqui para mim. E olha só, ele não está minificado, como eu falei para vocês, vocês podem fazer a minificação aqui, né? E ele gera aqui para gente, ó, um eval, né, com todas as funções de todos os módulos que foi feito. Então, ó, tem esse módulo 3, módulo 4, então tá tudo aqui bonitinho, tá vendo? Beleza, feito isso, eu só faço então o require dessa aplicação.js no meu arquivo. Então aqui, ó, a mesma coisa, eu tenho meu arquivo, eu faço js bundle aplicação.js min. Feito isso, agora eu vou rodar aqui a minha aplicação, dar um reload, e aí vocês vão ver que eu tive o mesmo efeito. 1, 2, 3, 4, 5, né?
A única diferença é que como ele não está minificado, tudo o arquivo aqui, ó, deu um peso de 1,7 megabyte, ou seja, deu um peso maior aqui pelo fato de eu simplesmente não ter feito a minificação desses dados, tá bom? Poderia fazer a minificação para conseguir diminuir esse peso. Então, se você quiser saber como é que eu faço essa parte da minificação, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo somente para mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa parte da minificação aqui quando eu estou usando o Webpack, tá bom? Pessoal, esse era o conteúdo que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficar com alguma dúvida ou alguma outra questão que você queira conversar comigo, marque a aula particular, chama a gente para que a gente possa fazer uma consultoria com você. E caso você queira um acompanhamento anual, você pode também vir para a comunidade fechada do Torne-se um Programador. Então eu vou ficar por aqui, até mais e até as próximas aulas. Tchau, tchau!